Último bloco do Antenados na Geral. Estamos abordando, às vezes, pessoas que são semente de contenda, de conflito, que emprestam sua boca para o diabo para falar alguma coisa que traz contenda na igreja e apodrece, às vezes, contamina todo o ambiente. Falamos isso no âmbito da igreja, fomos para o âmbito de liderança. E deixa eu voltar um pouquinho para o âmbito da igreja, porque acho que tem muitas pessoas que estão passando por isso agora. Então ali tem grupinhos que querem rebeliar, ou grupinhos, por exemplo. Tem pastores que já emprestaram isso numa questão eclesiástica, até de eleição eclesiástica. Um pastor se jubilou ou morreu, e aí tem que escolher um próximo pastor. E tem um grupinho que às vezes tem mais oferta e tudo que comanda, que não quer um pastor, mas ele acaba indo e sendo escolhido o pastor daquela igreja. E ele vive em um conflito com um grupo grande da igreja. É rebeldia, são frutos podres. Como é que o pastor lidar com situações assim, que ele caiu na igreja, não caiu de paraquedas, mas ele foi colocado num local onde já não era aceito por parte da sua igreja? Como ele deve tratar esse tipo? Isso é rebeldia? Ele trata isso como rebeldia? Eu acho que você já deve também conhecer situações desse tipo, né? De um pastor que morreu ou se jubilou e o outro que entrou, metade da igreja não gostava dele. Ou ele foi colocado contra, talvez, a vontade da própria igreja. O pastor presidente que ia jubilar falava: quero colocar esse aqui no lugar, e não era aceito pelas pessoas. Como lidar com uma situação dessa? Realmente complicado. Agora, eu vejo o seguinte, André, eu estava pensando, né, sobre a igreja primitiva, que a palavra de Deus diz assim, que era um o coração e a alma daqueles que criam, né? Então o cristão, ele precisa ser umista, né? Vamos inventar aqui um neologismo. Ele tem que ter desejo de ser um. E muitas vezes a igreja, ela tem uma régua, um critério de avaliação muito esquisito, né? Isso a gente percebe também. Nós estávamos falando sobre questões morais aqui. Eu já pude perceber, nos meus 21 anos de ministério, que a régua, às vezes, do povo é uma régua injusta. Mede-se o indivíduo, o pastor, o líder, mas aquela pessoa que está medindo, ela não tem condição alguma de medi-lo. Né? Eu já vi gente condenar pastor por um erro não tão grave e a pessoa tinha uma vida horrível. Ficha suja. A ficha... ficha suja sendo presidente do Congresso Nacional. Aquela coisa de você olhar o cisco no olho do irmão e ter uma trave no seu. Então essa questão da igreja não aceitar determinado líder, né? Quando nós começamos aqui o debate, eu lembrava sobre o grupo dos carnais e naturais. Se nós partirmos do ponto de vista quantitativo, mais gente existe no grupo de quem não tem condição de avaliar do que no grupo daqueles que têm condição de avaliar. Isso é uma realidade, né? Por isso que o apóstolo Paulo ele declara algo que é preciso trazer à baila. Ele diz assim: eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Então tem muita gente inquietando, tem muita gente atrapalhando. Certa feita eu acompanhei uma situação, bem rápido eu vou falar aqui, de um homem que ele chegou para um pastor e ele falou assim: olha, Deus me revelou que vai te matar e eu vou ser líder no seu lugar. Eita Deus, esse revelamento é forte. Eu já recebi um também que ia ser assassinado. Entendeu? Pra mim. E aí quando esse pastor ouviu isso, ele falou assim: meu irmão, o Deus que você serve é diferente do meu. Sabe quem era esse pastor? Eu ouvi isso. E graças a Deus, André, Deus não me matou. Deus não me matou. Entendeu? E eu creio que ele ainda tem obra comigo na terra. Mas por que o rapaz falou isso? Porque ele estava sob óculos num exame meu, ministerial, de suspeita de pedofilia. E aí ele fez essa declaração, perfeito. E é engraçado que a fofoca... Onde ele está? Tá qual o meio? Como foi falar da fofoca? Ele falou numa conversa? Não, foi por uma profecia. Exato. Jesus. Tem os pseudo-espirituais. Esses, para mim, são os mais perigosos. Porque exato. E tem ali um carmônio, sabe? É carne com demônio. Carmônio. Rapaz, estou gostando que novas palavras estão surgindo. Antenados também é cultura. O cara chega para você e diz: irmão, eu estou muito preocupado com o pastor. É mesmo? A gente precisa orar pelo nosso pastor. Aí você, puxa, esse irmão é de Deus. Porque eu acho que o nosso pastor não é fiel à esposa dele. Eita. Sabe, começa a semear as suspeições, mas a título de pedido de oração. Hein, bispo? Eu tive uma experiência que uma senhora veio me entregar uma revelação que me viu no sonho fumando. Eu nasci no lar evangélico.
Eu falei, minha filha, isso não provém de Deus. Não, mas eu vi no sonho o senhor fumando, olha aí. Então, agora tem uma outra questão que ela viu no sonho, ela queria levantar. que fosse uma verdade. Então... Por que Deus permite isso? Assim, não seria também uma maneira de, digamos, exato. Por exemplo, quando Paulo ora pedindo que Deus o livrasse daquele espinho na carne, ele diz que o espinho na carne era um mensageiro de Satanás que vinha esbofeteá-lo. Eu resolvi levantar isso, saber o que significava essa expressão esbofetear e descobri que significa o que hoje nós chamamos de jogar na cara. Então, havia alguém que conhecia a vida pregressa de Paulo e que o seguia e que de vez em quando jogava na cara de Paulo tudo que ele havia feito para tentar minar a credibilidade do seu ministério. Paulo reclama com Deus, pô, Senhor, me livra desse traste. E qual a resposta? A minha graça te basta. Toma. Aquilo era para manter Paulo humilde. Então eu acho que às vezes Deus permite essas pessoas no nosso ministério até para nos manter humildes, para a gente continuar dependendo da graça. Porque tem que ter graça para lidar com essa gente, cara. Deixa eu levantar aquela questão do pastor que mandou pra gente. Ele falou assim, André, eu excluí. A pessoa foi convidada a não visitar mais a igreja, o casal, segundo esse pastor, que falou, André, aqui ó, ele falou assim, ó, é um casal na minha igreja que era exatamente isso, eles eram uma semente de discórdia, conflito na igreja, depois de muito labor, vimos que não tinha jeito, e literalmente foram convidados a não visitarem mais a igreja. Pode chegar, vocês entendem que às vezes chega a esse extremo? Olha... Porque às vezes as pessoas, por mais que o pastor fala, olha, bota na quarentena, bota disciplina, elas não se tocam, que poxa, é melhor a gente não ficar aqui. O pastor chega, querido, você está convidado 1 Coríntios 5. a não visitar mais. A exclusão é uma situação muito complicada, é uma situação muito extrema, né? Eu sou nascido e criado também no Evangelho, e sou de uma época que era muito comum a exclusão. Pois é. Hoje que é extremo, a irmã parava o cabelo, excluía. Né? Então, coisas banais, né? Coisas de doutrina de homem, botaram pessoas no mundo por causa disso. Então, eu fiquei meio traumatizado com essa história de exclusão. Você também veio dessa mesma escola. E você Não, acho que todo mundo já passou por isso aqui. Então, excluir hoje realmente é um caso muito extremo. Pode haver? Pode, né? É uma situação, mas é uma situação muito extrema, você chegar ao ponto de excluir uma pessoa. O apóstolo Paulo fala de exclusão em 1 Coríntios 5, né? Existia um rapaz que estava com fornicação com a sua madrasta, né? E o apóstolo Paulo disse, olha, corte esse indivíduo, entregue o corpo dele a Satanás. Quer dizer, então existem situações que é necessário a exclusão, porque exatamente por causa do nosso tema aqui, se você mantém aquela pessoa que ela não tem uma visão humista, né? Ela não quer ser ali, não quer obedecer a palavra, não quer viver na doutrina, aquela pessoa vai atrapalhar o crescimento da obra de Deus. É óbvio que nós não podemos sair excluindo, né? Ontem mesmo, quando eu fui convidado para estar aqui no debate, eu joguei o tema lá e teve uma jovem declarando que ela foi expulsa da igreja. E, pro azar dela, eu conheço a história dela. Ela não foi expulsa da igreja. Ela se expulsou. Né? Porque se você está dentro de uma igreja, falando besteira, semeando contenda, levantando suspeita de pessoas, acusando pessoas, ela não foi expulsa, ela se expulsou. E é o que acontece na maioria dos casos. Você vê o próprio caso de Judas. Ele se matou, né? Ele se enforcou. Eu acho que, na maioria dos casos, essas pessoas que não estão dando frutos, que estão causando problemas, se a igreja é uma igreja que conhece o seu pastor, é uma igreja saudável, ou uma igreja que é levada constantemente aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, uma igreja bem alimentada, uma igreja madura espiritualmente, vai ter um momento que essa pessoa ela vai se sentir um peixe fora d'água e ela mesma vai sair, ela mesma vai se excluir, ela mesma... que saia falando mal, mas ela não vai suportar ficar naquele Jesus ambiente. diz lá que aquele que tem as suas boas obras, aquele é atraído pela luz. Exato. Mas aquele que prefere cultivar as más obras, a luz o repele, a mesma luz. Os que usam de engano, o que diz lá o salmista? Não ficarão na minha casa. Então a própria pessoa, ela começa a sentir o clima, não é para ela.
Cada vez que você prega a verdade, ela se sente mal. Então ela se exclui. Eu acredito muito nisso. Mas também tem aquela situação que essas pessoas que começam como fofoqueiras e levantam contenda, ela consegue seguidores. Aí se torna um grupinho e já para a questão da rebeldia. Agora não sou eu que vou sair, é o pastor que tem que sair. Porque eu sou dizimista aqui e o grupo que está comigo... O pastor tem que interceptar esse tipo de atividade. Quando o negócio cresce, e aí? Quando se torna nível rebeldia? Eu não me lembro se é exatamente com as palavras que eu falarei. Mas diz assim, o mexeriqueiro não ficará impune. O mexeriqueiro é fofoqueiro. Eu fui pesquisar. Mexeriqueiro é fofoqueiro, E outra coisa, o irmão aí fez uma pergunta e está dizendo que ele fez isso. Então, vamos deixar o coração do irmão legal, aliviado. Ele fez o que é bíblico. Ele falou, depois de muito labor, muito trabalho... Ele chegou nos últimos... É o quê? É Provérbios 6,19, não é isso? Isso. Aquele que semeia contenda entre os irmãos, Deus abomina. Então, o irmão está de parabéns, o irmão ajude de acordo com a palavra de Deus. Fique tranquilo, viu, meu irmão? Fique tranquilo, Deus te abençoe. Agora, tem uma coisa. Se detectar antes que todos façam como o irmão fez, porque depois contaminar... Agora, André, deixa eu levantar uma coisa aqui interessante. Eu era seminarista, no Seminário Betel. Eu fiz Betel também. Eu estava lá na capela, no momento de adoração, aí uma irmã levantou lá um pedido de oração. Aí falou assim, olha, eu gostaria que orasse pelo pastor fulano. Esse pastor muito meu amigo, me viu de calça curta. E aí eu falei assim, uma oração pelo pastor fulano. Aí eu liguei pro pastor fulano, o pastor tá com algum problema, alguma coisa? Ele, não, rapaz, mas estão pedindo oração por você aqui, entendeu? Eu fiquei... Quer dizer, a irmã já estava ali inserindo no contexto da igreja, do povo. Vem pelo pedido de oração, rapaz. É sorrateiro esse negócio, E quando vem por profecia, eu ouvi há muitos anos, profeta já bem velhinho, ele disse assim, numa reunião de obreiros. Profeta velho, espírito do profeta velho. Numa reunião de obreiros. Eis que no meio de vós há um sodomita. Aí todo mundo, opa... E eu só não digo nome porque eu sou um Deus de misericórdia. Aí todo mundo, ufa. Aí de repente ele diz, quer saber? Vou dizer sim. Mudei de ideia. E falou o nome do rapaz. Mudei de ideia. Eita, e o rapaz, coitadinho, nem era. Eu acredito que não. Olha, pelo menos trejeito não tinha. A gente está chegando ao final desse Centenário Geral, mas eu achei muito proveitoso. Pastores, eu acho que muitos pastores nos assistem, a maioria dos... acho que a grande parte da audiência do Centenário Geral são pastores que estão passando, às vezes, por situações assim. E acho que nós deixamos até o coração do pastor calmo. Pastor, você não é o único que já passou por isso, acho que todos já passaram por aqui. E se você trabalha, se você segue o que a Bíblia diz, se você está trabalhando naquela pessoa, mas vê que ela não tem jeito, Deus vai te dar a saída, Deus, ore, procure, que Deus vai te dar como tratar com a sua igreja. A gente vai fazer um outro programa que eu acho interessante quando esse fruto estragado se torna um espírito de rebeldia. Vai ser muito interessante também o programa que nós vamos fazer na próxima semana. Obrigado pela sua audiência, pastores. Obrigado pela presença de vocês hoje aqui no Antenados. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Deus poderoso, o Deus que